E agora um bastidor sobre a reunião entre o ministro da Defesa e Lula. Logo cedo, o ministro José Múcio telefonou ao Palácio do Planalto e avisou aos assessores do presidente Lula que estava à disposição para prestar esclarecimentos. Ele e Lula se falaram ao telefone e combinaram de se encontrar se o presidente Lula não conseguisse viajar a Goiás. Foi o que aconteceu, o avião do presidente não conseguiu pousar por mau tempo e Lula então chama Múcio e chama o general Tomás Paiva, comandante do Exército, ao Alvorada. Chegando lá, Múcio e Tomás Paiva esclareceram a Lula as providências que estavam sendo tomadas. O coronel Lawande, que, como eu esclareci, ele é gerente de projeto na área de assuntos estratégicos, ali uma subchefia do Estado-Maior, que presta informações para os generais 4 estrelas. Ele sim tem assento no Estado-Maior do Exército Brasileiro. O coronel Lawande, ele tinha sido escolhido para ser o adido militar brasileiro nos Estados Unidos a partir de janeiro de 2024. Pois bem, Múcio esclareceu que essa promoção estava cancelada, mas que não podia demitir liminarmente o coronel, que era preciso esperar a investigação da Polícia Federal. Também informou ao presidente da República que ele desconfia, espera, imagina que mais nomes de militares possam aparecer no grampo, né, da Polícia Federal, na quebra de sigilo que a Polícia Federal fez no no celular de Mauro Cid. Lawande e Mauro Cid eram amigos. Múcio disse a Lula que qualquer militar que aparecer em situação de envolvido em atos antidemocráticos, nesse tipo de situação, em conversas com Mauro Cid, será punido. O presidente ouviu as explicações, segundo as fontes com as quais eu conversei, ficou satisfeito. Essa parte da conversa entre os três teria demorado ali cerca de uns 10, 15 minutos e o restante do tempo dessa 1h30 de conversa foi dedicado a outros temas, como investimento nas Forças Armadas. Toda a iniciativa de Múcio e de Tomás Paiva era tentar que esse episódio, que na avaliação deles, sim, é muito grave, porque envolve um militar da ativa, não contaminasse a relação do Palácio do Planalto com os militares, que foi aí costurada a duras penas pelo ministro Múcio depois de tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí agora eu venho para a nossa análise e começo com você, Yuri Pita. Qual o tamanho do estremecimento que você vê? Né? A nossa apuração está indicando que o ministro Múcio, fontes ligadas a ele, dizem que ele está fazendo todo o esforço para minimizar o dano. E fazendo a missão que foi dada a ele nessa relação que era bastante atribulada e que todos esses materiais mostram que há uma divisão, ou mesmo alguns das pessoas envolvidas aí nessas investigações, nesses diálogos que foram noticiados, falam em divisão, em um olhar diferente entre quem está ali nas patentes mais baixas e nos oficiais mais graduados do Exército. Essa relação entre Forças Armadas e o atual governo, depois de tudo que aconteceu no 8 de janeiro e todo esse esforço que acontece principalmente no Exército, por meio do seu comandante Tomás Paiva, é para se ter aquilo que todos nós imaginávamos que tínhamos desde os anos 90, que é uma normalização e uma instituição que realmente, não só a instituição atua como uma instituição de Estado, mas os seus integrantes, porque instituições são importantes, mas instituições são feitas de pessoas, que as pessoas que fazem parte dessa instituição também se comportem de forma institucional. Esse é o grande esforço que todo esse episódio demonstra e esta é a grande missão das pessoas que estão à frente das Forças Armadas neste momento. Recuperar a ideia de que não só a instituição deve ser de Estado, mas quem faz parte dessa instituição deve entender qual é o seu papel como um agente de Estado e não como um agente político. Luciana, muito bem-vinda ao Arena, um prazer ter você aqui conosco. Você que está em Brasília, pegando a temperatura aí da situação, qual o potencial de dano que você vê deste caso para a relação entre o presidente da República, entre o Palácio do Planalto e as Forças Armadas?
Boa noite, Raquel. Boa noite a todos da mesa. Boa noite aos ouvintes da CNN. A gente vê aqui em Brasília que há o cerco se fechando no núcleo de Bolsonaro, né? Na semana passada, a gente chegou a comentar aqui que Mauro Cid, o celular de Mauro Cid, representava uma bomba nas mãos da Polícia Federal. Então, a gente vê que essa operação, que essa matéria da Veja hoje detalha como se falava sobre esse golpe, e ainda tem aí outras investigações, por exemplo, como a do senador Marcos Duval, que também conversa com esse mesmo conteúdo. E às vésperas, por exemplo, do julgamento no TSE da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Então, traz elementos novos também para a CPMI, que está funcionando no Congresso Nacional. A gente viu que a relatora, a Elisiane Gama, já pediu aí a convocação, já apresentou o requerimento para a convocação do Lawani, né, do coronel Lawani, que é uma figura central nesse jogo aí, nessa conversa. Então, eu acho que isso pode fazer com que esse cerco se feche aí em torno do núcleo mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. Mas também é um constrangimento, mais um constrangimento das Forças Armadas, né? E a gente vê que as Forças Armadas, elas mantiveram com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro uma relação um tanto espúria. E agora cabe ao governo, a esse governo, ao atual governo, tentar mapear, tentar descontaminar esse ambiente. E o ministro Múcio agiu rápido, conversou com o presidente, levou o comandante do Exército e tomou as providências aí de cancelar a nomeação do Lawani como adido nos Estados Unidos e também de colocar aí essa função, essa disposição para afastá-lo, né, das suas funções. Ele, por enquanto, não está afastado das funções, Luciana. Isso só depois que a investigação da Polícia Federal for concluída. A apuração que eu tenho é que o Exército concluiu, né, usando o verbo de novo, que não tem como fazer uma punição sumária. O que foi cancelado, isso sim, é a promoção. Leandro, quão delicado tá para você esta relação e o quanto isso ainda tem potencial para inflamar? Raquel, boa noite para você, todo mundo que está com a gente aqui na mesa, Luciano lá em Brasília, que está com a gente também aqui no Arena. Me parece que o episódio de hoje, né, ele traz ali uma nova faceta de uma presença dentro do meio militar, de um pensamento golpista, um pensamento autoritário. O Brasil não terminou a sua transição da ditadura militar para a democracia ainda, né? Dos países aqui da América do Sul, é um dos poucos que não fez, é o único, né? Hoje, inclusive, tive uma conversa com o procurador Marlon, do Ministério Público Federal de São Paulo, sobre esse tema, e o Brasil é o único aqui da América do Sul que não fez a sua justiça de transição, né? Que não puniu militares que participaram do levante de 1964. Então, isso se traduz, até no argumento do Dr. Marlon, né, na conversa que eu tive hoje, na existência do 8 de janeiro, que foi um levante ali que teve algum nível de conivência dos militares, e uma conivência que é percebida nos depoimentos que vários desses militares deram, por exemplo, à CPI, que está rolando lá no Distrito Federal, sobre os atos antidemocráticos do dia 8. E mais que isso, né, você tem a presença de tantos militares falando abertamente em golpe de Estado, de fato dá uma demonstração de que tem gente dentro da caserna que de fato não consegue lidar com a perspectiva de um ambiente democrático. Nesse sentido, acho que está
claro para todo mundo que a relação do Lula com os militares, ela não foi simples, tanto que na transição não se chegou a construir um grupo de transição para tratar especificamente da questão militar. E o Múcio foi um dos primeiros ministros a serem nomeados para comandar a defesa, também como uma prova de acalmar a relação entre o executivo e a caserna, que ganha um protagonismo a partir de 1º de janeiro de 2019, né? Os militares eles passam a ocupar a vida pública de 2019 para cá, como não ocuparam em outros governos do período democrático brasileiro. E claro que, enfim, sair dessa vida pública não é uma tarefa fácil, mas é algo que o governo Lula tem mostrado disposição aí de tentar fazer, pelo menos essa retirada dos militares dessas funções da vida política do país. Sila, você como profissional de pesquisa, de opinião pública, o quanto você sente que está chamuscada a imagem das Forças Armadas? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Bem-vinda, querida. Aqui de novo. Olha, essa questão da intervenção dos militares na vida pública, seja por serem chamados pelo eleitorado a acreditar que o STF e o próprio Executivo não têm condições de manter o país, é uma coisa que veio num crescente, né? No último levantamento que a gente fez, numa união aí do Locomotiva com a gente do IDEA, num trabalho que a gente chama de Zeitgeist, a gente viu ali que é um dos temas que mais diferencia eleitores de Bolsonaro de eleitores de Lula. 63% dos eleitores de Bolsonaro acham que sim, os militares devem intervir na política, enquanto que 51% dos eleitores de Lula pensam ao contrário. Então, pensam diametralmente opostos nesse sentido, que foi dito aqui, isso veio num crescente, né? Acho que desde aquele famoso tweet do general Vilas Boas lá na prisão do Lula, veio num crescente essas manifestações do Exército, mas, de novo, isso tem apoio de quem votou em Bolsonaro. Então, acho que eles foram se sentindo, provavelmente, cada vez mais confortáveis em agir desse jeito, e agora tem um governo em oposição a isso, que precisa mesmo tomar suas providências de acordo com a sua crença e do que acha que deve ser feito. Yuri, o quanto ainda está viva a disputa dentro do governo entre a ala mais ligada ao PT, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, o ministro Flávio Dino e o ministro da Defesa, José Múcio? Olha, gente, diante de várias outras situações mais tensas do governo, a gente, de fato, essa é uma questão que não tem mais aparecido. E muito disso, e isso é um bom sinal, no seguinte ponto. Se, por um lado, né, vale lembrar, né, faz tanto tempo que muitas coisas aconteceram, mas não é tanto tempo assim. O Brasil é tão rápido que parece cada que já semana passou. É um ano. Né? Exato. Mas se a gente lembrar, Cada minuto é um flash. Dos primeiros 5 ministros que Lula indicou, o Múcio estava entre eles, justamente porque essa questão da relação com as Forças Armadas era uma questão prioritária. Estavam também Flávio Dino, Fernando Haddad, etc. Mas, e houve, de fato, num primeiro momento, esse ruído, uma avaliação se daria conta ou não do recado, e diante de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, de tudo que está vindo à tona a partir dessas investigações, mas principalmente da forma como ocorreu a troca no comando do Exército e o quanto o comandante Tomás Paiva tem conseguido retomar um espírito mais legalista dentro da força, o que a gente ouve é exatamente isso. Não tem havido mais, não tem vindo tão à tona eventuais rusgas ou fricções que sempre vai ocorrer em quaisquer governos. Mas, neste caso específico, me parece que, por tudo que atuou e o quanto mais discreta estiver a atuação de Múcio no Ministério da Defesa, mais é um bom sinal de que a escolha se mostrou acertada e que, aparentemente, setores do PT também entenderam que não é hora, né? A gente viu em alguns momentos querer se discutir algumas questões relacionadas às Forças Armadas, mas que há uma outra agenda mais urgente para o governo, principalmente na seara econômica, que exige um esforço maior. Nesta relação, agora não mais com as Forças Armadas, com o poder militar, mas com o poder civil, a relação com o Congresso tem tomado muito mais à frente do governo e as questões do dia a dia. E aí, de novo, ainda
parece que estamos voltando ao que se espera de uma normalidade institucional na seara do poder em Brasília. Se isso é duradouro, se isso vai prosseguir neste governo e nos futuros governos, não tenho bola de cristal para dizer, mas aparentemente o que parecia ser uma grande questão que permearia todo o governo, ela já está razoavelmente bem encaminhada, o que é bom, o que é positivo. Luciana, minha apuração é que a expectativa dentro do Ministério da Defesa, entre os auxiliares ali do ministro Múcio, é que vai aparecer nessa quebra de sigilo ali do celular do Mauro Cid mais militares, que pode aparecer, né? Eles estão na expectativa de que as informações não surjam todas de uma vez, que podem surgir mais nomes, tanto que aí vem esse recado hoje do ministro e do general para o presidente Lula: presidente, fique tranquilo, se aparecer, os responsáveis serão punidos. O quanto isso vir surgindo a conta-gotas pode minar esse ambiente positivo, né? Até surpreendentemente positivo que a gente está descrevendo. Raquel, eu acho que essa postura que o ministro Múcio demonstrou hoje, ela significa a disposição de ir atrás de quem participou do golpe, de ir atrás de quem tramou esse 8 de janeiro. Então, essa postura, se ela for mantida, eu acho que isso pode tornar o ambiente muito melhor. Agora, se a gente vir aí que muitos militares estão sendo identificados e houver aí, nesse caso, aquela passada de mão na cabeça, aquela coisa que ele deixa disso, aí sim a relação pode deteriorar. Mas eu não estou enxergando isso aqui em Brasília. O que eu estou vendo é que o ministro Múcio está, sim, à disposição de punir, sim, à disposição de colocar aí esses militares no lugar devido, né? No lugar devido a eles. Ou seja, o militar, ele não é um agente da política, né? Então, isso é um valor que aqui no Brasil, neste novo governo, é necessário resgatar. Então, eu acho que essa postura, se for mantida, pode sim trazer bons frutos aí nessa relação do governo com as Forças Armadas.